Convido o doutor Luiz Antônio Camargo Melo, que falará como amicus curiae pela Central dos Sindicatos Brasileiros. Também a Vossa Excelência cabe o prazo máximo de 8 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Sim, senhora. Senhora ministra-presidente, senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros desta Corte, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores que estão aqui conosco neste momento. Nós estamos vivendo efetivamente tempos difíceis, dias muito difíceis. Busca-se efetivamente reduzir com a proposta, perdão, não é proposta, é realidade, é um dispositivo de lei, mas busca-se, ministra Rosa, reduzir o número de demandas na Justiça do Trabalho. Não é este advogado da tribuna que profere esta sentença. Está nos relatórios que foram encaminhados pelos dignos representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, quando discutiram o projeto de lei que redundou na Lei 13.467. Já foi dito e repetido desta tribuna, também muito bem apontado pelo senhor ministro relator, definido muito bem qual é o objeto da demanda. Nós não podemos fugir de um propósito desregulamentador. O que se quer, na verdade, é ofender garantias processuais, é ofender, é violar o direito fundamental, como já foi dito dessa tribuna, mas eu não tenho como não repetir, mesmo que seja cansativo. É de violar o direito fundamental dos trabalhadores pobres. Não é possível que se admita tamanha violência em relação aos trabalhadores mais pobres. Não há como perder a situação, não há como perder a condição de pobre. Os trabalhadores que se socorrem da Justiça do Trabalho são trabalhadores desempregados. A Justiça do Trabalho é sabidamente a Justiça dos desempregados. O ministro Marco Aurélio sabe disso, de longa data. Isso foi objeto de discurso de um presidente do Tribunal Superior do Trabalho ao assumir aquela condição. E disse, estou assumindo a justiça dos desempregados. E esse trabalhador que busca a justiça do trabalho não é aquele que traz, em regra, não é aquele que traz lides temerárias, mentiras, situações que não deveriam ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Ao contrário, o que se tem na Justiça do Trabalho, em pelo menos 60% das demandas, são discussões que levam a verbas resilitórias. Aquelas verbas, doutora Raquel, que são oriundas do rompimento do contrato. Há uma frase nos corredores da Justiça, muito conhecida, e todos nós já tivemos conhecimento dela. Normalmente o trabalhador ouve, vá procurar o seu direito. E é isso que o trabalhador faz. 60% das demandas tratam de discussão de verbas rescisórias. O que são as verbas rescisórias? São as verbas oriundas do rompimento do contrato que não são adimplidas no momento desse rompimento do contrato. Por que não? Porque não é interessante fazer o pagamento. Porque ganha-se com isso. É lucrativo não pagar o trabalhador. E é esse trabalhador que não poderá mais se socorrer da Justiça do Trabalho. Nós vamos chegar a situações absurdas, em que advogados sairão da demanda recebendo valores maiores do que o trabalhador, e o trabalhador vai ter que pagar. O trabalhador que está buscando uma verba que lhe é de direito, que não foi paga, será condenado. A Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Comum, e eu vou apenas repetir porque todos nós sabemos disso, Vossa Excelência, muito mais do que eu. A Justiça Comum, em regra, ministro Fux, trata de uma demanda, de um pedido. A Justiça do Trabalho, não. Só naquele momento da rescisão contratual, há uma série de direitos. Direitos que, eu repito, não são adimplidos. Não há o cumprimento, não há o respeito. Legislação expressa. Ministro Luiz Roberto Barroso, e são esses direitos que o trabalhador vai buscar. São esses direitos que o trabalhador ficará impedido de buscar, porque esse trabalhador tem, ministro Fachin,
a defesa e a garantia do Estado, porque é pobre. Estamos tratando aqui de gratuidade de justiça, de garantia de acesso à justiça para aquelas pessoas que não podem se socorrer do judiciário, senhora presidente, sob pena de demandar contrariamente aos interesses da própria família, de deixar a família em situação prejudicial, porque deverá dispor de valores que ele não tem para pagar o insucesso ou o parcial sucesso em uma demanda na Justiça do Trabalho. Essas breves palavras, porque o direito do trabalho é um direito intuitivo, o direito do trabalho é um direito de proteção. Não há a menor perspectiva de manutenção, de permanência desse direito do trabalho se nós abandonarmos esse caráter intuitivo, esse caráter de proteção. E é isso que nós estamos observando nessa perspectiva de aplicação dos dispositivos que estão sendo impugnados em boa hora pela Procuradoria-Geral da República. Há que se buscar a certeza de que em cada demanda do trabalhador discute-se alimento, discute-se a manutenção desse trabalhador, discute-se a sobrevivência desse trabalhador e da sua família. Pagamento de custas no processo do trabalho sempre foi uma situação comum, desde que o trabalhador não vá participar da audiência, há condenação. E um trabalhador, às vezes, tem que esperar, artigo 732 da CLT, 6 meses para propor nova demanda. Isso é uma situação conhecida. Aqui não se trata de uma situação conhecida, ao contrário, ministro Fux, o que se trata aqui é de impedir o acesso do trabalhador mais pobre, do trabalhador carente, daquele trabalhador que tem o direito à gratuidade de justiça, que deve ter o suporte do Estado brasileiro para que ele possa sair em busca de direitos que vão garantir a sua sobrevivência e a da sua família. Trata-se da dignidade do trabalhador brasileiro, eu não tenho dúvida disso. Essa nova legislação não considera que o trabalhador permanece na condição de hipossuficiência, ainda que seja vencedor em outra demanda. Vejam que situação parece-me absurda, que um trabalhador busque o judiciário para que tenha garantia de um direito e, por conta da garantia desse direito, ele vai fazer o pagamento porque não foi vencedor ou foi vencedor em parte em uma outra demanda. Mesmo vencendo uma outra demanda, esse trabalhador não perde a sua condição de hipossuficiente, porque essa é a natureza do direito do trabalho, é assim que se cuida na Justiça do Trabalho. É a casa do trabalhador mais pobre, e eu agradeço a atenção.